perdoar quem me ofendeu, é verdade que Deus não me perdoa? Deus perdoa sim, porque Deus é perfeito, Ele não perde tempo em esperando você perdoar alguém. É com você, não é com Ele. Não. Ele perdoar o próximo, para Deus perdoar a gente, né? Senão Deus não perdoa. Como que Deus vai perdoar a gente se Ele não perdoa o próximo? Eu creio que Ele tem que perdoar para ser perdoado. Mentira, Deus me perdoa tudo. Deus é maravilhoso. Deus é a nossa estrutura. Só Ele para perdoar, não importa o pecado que você cometa, mas Deus perdoa. Que bom saber que você está aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ponto de Partida. Você já sabe, um programa que te convida para uma roda de conversa a respeito de uns temas especiais, diversos, controversos, até polêmicos, todos eles baseados na Palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema desafiador. Você viu aí pela opinião do pessoal nas ruas. Perdão. Vem cá, você tem facilidade para perdoar? Ou esse assunto é um desafio para você? A gente vai estudar um pouco a respeito disso daqui a pouquinho. Você percebe que os nossos convidados, a Jordana, já estão posicionados para essa conversa tão importante que nos aprofunda no conhecimento da Palavra de Deus. Mas lógico, a gente quer saber a sua opinião. Entre no nosso Instagram, ali no perfil do nosso programa, e interaja, compartilhe sua experiência, sua opinião, coloque ali a sua pergunta. Vai ser um prazer interagir com você, tá bom? Agora, antes de nós começarmos o programa, você já sabe, antes de abrirmos a Bíblia, a gente procura se conectar com Deus para que Ele nos abençoe nesse momento tão especial. Então, se puder, ore comigo nesse momento. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos conduzido ao longo dessa temporada de estudos aqui no Ponto de Encontro. Que mais uma vez, nessa ocasião, o Senhor nos dirija, nos abençoe para que a gente possa compreender e, sobretudo, praticarmos esse princípio tão extraordinário que é o princípio do perdão. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia para você aí de casa, que bom receber você mais uma vez aqui no nosso programa Ponto de Partida. Aqui é o nosso momento de estudo da Bíblia na TV, esse momento gostoso que a gente abre a Palavra de Deus, a gente tem os nossos convidados que nos ajudam a compreender temas bíblicos tão importantes e que fazem tanta diferença na nossa vida. E olha, eu espero sinceramente que você esteja aproveitando muito esses nossos encontros aí dos domingos de manhã, para realmente buscar mais a palavra de Deus, se aproximar desse Deus tão maravilhoso e que só quer o nosso bem, não é mesmo? Hoje o tema está muito interessante, olha, o tema promete, então já vai pegando a sua Bíblia para você acompanhar as referências. Enquanto isso, a gente vai se adiantando já por aqui para dizer que se você perdeu algum programa, dá tempo de você assistir. Tem o nosso endereço no YouTube, aqui embaixo na tela da sua TV, onde você pode assistir aquele programa que porventura você perdeu, ou até mesmo enviar o link desse programa que você gostou para algum amigo, para alguma pessoa querida, para alguma pessoa que é especial para você. Eu quero apresentar aqui os nossos convidados, pastor Marcos Júnior Oliveira, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos um tema assim bastante delicado para conversar e a gente está muito feliz de ter a sua ajuda por aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Jordana. Muito bom estar com você que está nos assistindo. É você que realmente crê, não é, numa vida melhor. Lembre que o perdão faz parte desse processo. Talvez você esteja sofrendo por alguma questão. Jordana, nós vamos ter a oportunidade de ver o que a Bíblia fala sobre o perdão nesta manhã. É isso aí, pastor. E nós temos também a companhia aqui do pastor Rafael Reis. Que legal ter você aqui com a gente. Pastor bem novinho, né? A gente fica muito feliz. Pelo menos a carinha é de bem novinho. E a gente fica muito feliz de ter a sua experiência, a sua voz também aqui no nosso programa para ajudar aí o nosso telespectador a entender melhor quais são os planos de Deus para a nossa vida. Olá, Jordana. Fico feliz com a oportunidade de estarmos juntos aqui. E uma saudação também a você, amigo que nos assiste de casa. É isso aí. Gente, o tema de hoje é muito importante, porque ele dá o tom, dá a cor da nossa vida, né? Não dá para a gente viver com mágoa, não dá para a gente viver com rancor. É uma coisa muito difícil, né? Conviver assim com
com essa carga pesada da mágoa e do rancor. E para a gente ter uma ideia aqui, existem muitos estudos científicos que inclusive falam de como o perdão ele é benéfico na nossa vida. Que coisa interessante, né? Eu estava lendo uns estudos recentes que falavam, inclusive, que perdoar é benéfico para a nossa pressão arterial, alivia o estresse, a ansiedade e até regula o sono, ajudando a gente a dormir melhor. Que coisa interessante, né? Mas sendo que o perdão tem tantos benefícios, eu queria perguntar para vocês o seguinte, Pastor Marcos, por que essa virtude cristã é tão difícil de ser colocada em prática, sendo que ela traz tantos benefícios para nós mesmos? Jordana, eu me lembro de uma declaração que nós encontramos no Salmo 51. E eu gostaria de ler com vocês aqui este salmo. Diz assim, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Um dos motivos, Jordana, é que nós já temos a tendência de não perdoar. Nós nascemos em pecado. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é que às vezes a gente não sabe bem como funciona o conceito de perdoar, porque às vezes a gente pensa que perdoar é esquecer. E não é isso que a Bíblia diz, né? Na realidade, perdoar tem a ver com realmente saber lidar com essa situação de mágoa, mas não significa que você vai ter amnésia, não tem como. Então, são dois pontos que eu gostaria de destacar que talvez dificulte alguém que está assistindo perdoar, quem sabe um familiar, um amigo, um vizinho, seja lá quem for. Pastor, o senhor tocou num ponto muito importante. O senhor falou que perdoar não é esquecer. Eu acho que muitas pessoas também, pastor Rafael, elas acabam ligando o perdão a um sentimento. E o perdão, ele pode ser classificado como um sentimento? Eu tenho que sentir que perdoei para então liberar esse perdão para a pessoa? Ou eu posso me adiantar a esse sentimento e tomar essa decisão de perdoar? Como é que fica isso? Jordana, eu creio que o perdão a gente pode elencar ele em 3 atitudes. A primeira atitude é uma atitude de renúncia. É quando eu renuncio o direito que eu tenho de revidar um mal que alguém me fez. Então, a primeira atitude é renunciar. Depois disso, a gente vai para a segunda atitude do perdão, que é a substituição. Uma vez que alguém me fez mal e eu tenho o direito de ter uma atitude negativa sobre aquela pessoa, eu substituo isso por uma atitude positiva. Ainda que eu não esteja sentindo vontade de fazê-lo, mas eu decidi fazê-lo. Eu vou pagar, como diz a Bíblia, o mal com o bem. E isso não é fácil. É uma decisão. E por último, eu vou para o passo da restauração. Uma vez que eu renunciei o meu direito de fazer mal, eu tive uma atitude positiva em meio a uma ação negativa que fizeram comigo, agora eu vou buscar a restauração dos relacionamentos. E aí é um processo que pode demorar pouco tempo ou muito tempo. Ou a vida toda, né, Ou pastor? a vida toda. Pastor, não é fácil, hein? Olha, essa situação do perdão, acho que uma das coisas mais difíceis que tem na Bíblia é essa questão do perdão. E pelo que eu entendi, pastor Marcos, na fala do pastor Rafael, o perdão então tem muito mais a ver com um princípio do que com um sentimento, porque ele fala ali de uma decisão, né? Na realidade, Jesus, quando ele ensinou a oração modelo, que está registrada em Mateus capítulo 6, olha só o que ele disse. Ele disse assim, vós deveis orar assim. Aí ele fala, Pai nosso que estás nos céus e tal, venha o teu reino, e na sequência diz, pão nosso de cada dia, diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então Jesus disse assim, é muito importante, se você quer o meu perdão, aprender também a perdoar os outros. Como foi dito aqui, é um grande desafio. Ou seja, se eu não liberar perdão, Deus também não me perdoa? É isso que o texto está dizendo, Veja, pastor? o texto está dizendo justamente que nós devemos perdoar, né? Que ele vai, né? Quando nós oramos, nós pedimos o perdão, assim como nós perdoamos. Então, aqui me parece uma condição, entendeu? Jesus, ele dá o caminho. Você quer o perdão? Tudo certo, eu vou te perdoar. Mas lembre que as pessoas também precisam ser perdoadas por você. Então, esse é um desafio que nós temos. Mas volto ao ponto que nós já falamos, Jordana. As pessoas confundem perdão achando que elas têm que esquecer. Não. Você vai olhar para a pessoa, de repente vai lembrar daquela situação, mas você vai poder conviver com ela. Talvez a amizade não seja mais a mesma, mas você vai, como diz a Bíblia, suportá-la, né? Com respeito, e aquilo não vai mais machucar. Vai ficar cicatriz, mas não vai ficar dor.
Pastor, está em nós esse perdão? Ou é uma coisa que a gente precisa buscar fora, em Deus, quem sabe? Porque eu fico me perguntando, quem sabe você que está aí de casa conhece alguma história, ou quem sabe já vivenciou um trauma, um abuso, uma situação extrema, em que é muito difícil conviver, por exemplo, com a pessoa que causou esse mal. Então, como é que funciona nesse caso, pastor, o perdão, a convivência depois? O que a Bíblia espera da gente? Bem, Jordana, a gente precisa realmente entender essa questão do perdão. Eu vou ler um texto que está no livro de Miqueias. Eu gosto muito desse texto de Miqueias, por quê? Porque ele apresenta justamente uma declaração que Deus faz e que faz a gente entender um pouquinho a profundidade do perdão. Miqueias 7,19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, falando de Deus, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu preciso primeiro aceitar o perdão de Deus para poder perdoar as pessoas. Por que eu mencionei esse texto de que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar? Aqui é na realidade, uma ilustração apenas. Não é? Claro que Deus não vai pegar o pecado, porque é uma questão que não abstrata, não tem como você lançar no fundo do mar. Eu estava esse tempo pesquisando qual é o lugar mais profundo dos oceanos. São as Fossas das Marianas. As Fossas das Marianas ficam no Oceano Pacífico, ao leste das Filipinas. E em 1951, foi feita uma pesquisa por Dr. Jacques Piccard no navio HMS Challenger 2. E eles chegaram à conclusão de que o lugar mais profundo dos oceanos fica a 10.994 metros. Eu fiquei pensando, se Deus está dizendo que vai lançar nossos pecados na profundeza do mar, ou seja, nesse lugar mais profundo, significa que Ele não fica remoendo os nossos pecados. Não fica indo lá buscar de volta. Não fica levantando, Ele perdoa, Ele não fica, porque você fez no passado. Não, Ele perdoou, Ele perdoou. Ele trata a pessoa naturalmente, e nós, Ele tem essa habilidade que talvez nós não tenhamos, de nos tratar como se a gente nunca tivesse pecado. Então eu acho que para a gente poder perdoar alguém, a gente precisa primeiro entender como Deus nos perdoa. Olha que interessante. A gente vê, a Bíblia, ela nos dá muitos exemplos, né? Mas se a gente for pegar alguns desses exemplos, o que vocês poderiam dizer que significa perdoar? Eu gosto, o pastor usou o texto de Miqueias, gosto também do texto de 1 João, no capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e aí vem outra parte que a gente esquece, e nos purificar de toda injustiça. Mesmo o perdão que Deus ele nos oferece, ele faz parte de um processo, em que primeiro Deus me perdoa, e Ele continua esse processo me purificando. Então isso mostra que o perdão de Deus, ele está dentro de um processo. Na esfera humana, também existe esse processo. Ali, eu sei que eu tenho várias cicatrizes no corpo, porque eu fui um garoto meio arteiro. E é interessante notar que quando eu olho para as cicatrizes, eu lembro do fato. E hoje eu dou risada, vendo as peripécias que eu fiz na infância. Só que já não machucam mais. Então, o machucado aconteceu. Lembra, mas não dói, né, pastor? Lembra, mas não dói. Foi colocado um remédio. Esse remédio gerou um efeito de dor, porque tem cicatrização. Às vezes a criança tem o costume de, depois de fazer a casquinha, ir lá e mexer de novo, e aquilo vai sangrar de novo e tudo mais. Então, o perdão, além de ser uma atitude divina, não é naturalmente humana, ele tem um processo. E é muito bom, depois que você perdoa alguém e você passa por esse processo de cicatrização, é muito bom você lembrar de um fato e aquilo já não doer mais em você, né? Então, o texto de 1 João diz que Deus não apenas nos perdoa, mas Ele nos purifica. Então, hoje, eu posso perdoar alguém e eu sei que existe um tempo para que isso possa purificar, para que isso possa cicatrizar, até que chegue o momento de que eu lembre do fato, mas aquilo já não dói mais. Que interessante. Olha só, a gente falou aqui muito sobre perdoar o outro, né, pastor Marcos? Mas e quando eu não consigo perdoar a mim mesmo? Como é que eu faço? Sabe que eu tive uma experiência no início do meu ministério com uma senhora de 70 anos. Ela andava muito triste, muito cabisbaixa, e eu sempre no final do culto, depois de um sermão, cumprimentava as pessoas na porta. E um dia ela estava tão triste que eu chamei a neta dela e perguntei: o que acontece com a tua avó? E ela disse: pastor, o senhor precisa perguntar para ela. E eu disse: então diga para ela que eu vou fazer uma visita. E quando cheguei lá, comecei a conversar com ela,
e larguei o verde para colher o maduro. Eu disse assim, a senhora está com um problema, né? E ela ficou me olhando com os olhos estatelados e disse, como que o senhor sabe? Eu disse, olha, eu sei porque a senhora anda triste. E ela então me confidenciou que há mais de 40 anos ela tinha cometido um erro e ela não conseguia conviver com aquele erro. Imagina, 40 anos sofrendo. É muito tempo. E eu disse para ela, e aí eu fui um pouquinho abusado, eu disse para ela, a senhora já pediu perdão para Deus? E ela disse, já, todos os dias nesses 40 anos. Aí eu tive que olhar para ela e dizer, a senhora acha que Deus é surdo então? E ela olhou para mim assustada. E aí eu disse para ela, Deus já lhe perdoou. Quem não perdoou alguém foi a própria senhora que não se perdoou. Naquele momento, a primeira vez eu vi um sorriso nos lábios daquela senhora. Então, Jordana, nós precisamos aprender como Deus nos perdoa, precisamos perdoar os outros, mas também precisamos nos perdoar. E esse perdão, pastor Rafael, ele custou muito caro, né? O senhor podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Quanto é que custou esse perdão para que Deus pudesse nos oferecer de graça? Toda a base bíblica do perdão, ela começa sempre no ato de Deus em ter nos salvado quando nós ainda éramos pecadores, que é o que diz no livro de Efésios capítulo 2, verso 8. Né? Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus em sua misericórdia, em Cristo, nos perdoou. Então, a Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Diante do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ela iguala os seres humanos, nos coloca todos na mesma condição de pecadores e necessitados desta graça maravilhosa de Deus. Perdoar alguém é expressar para o outro aquilo que eu recebi de Deus. Por isso que nós começamos nossa conversa com um texto, né, em que na oração do Pai Nosso, é como se o Senhor colocasse uma régua. Filho, eu só posso perdoar você a partir do momento que você entende que você é pecador e você distribui também esse perdão ao outro. E eu quero terminar esse momento dizendo que, por mais difícil que seja perdoar, há um texto que é Filipenses 4, verso 13, que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Talvez esteja falando para alguém que tem muita dificuldade em sentir-se perdoado e perdoar alguém. E humanamente falando, é quase impossível. Mas em Cristo, ao buscar a Deus, ao buscar o perdão de Deus, tudo é possível, inclusive perdoar. E aí, pastor Marcos, é uma atitude difícil, mas necessária, né? Tem um dito popular que diz assim que a raiva, a mágoa, é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra, né? Então, é necessário esse perdão. Como é que o senhor faz na sua vida? A gente sempre tem alguma experiência para dividir. Como é que o senhor consegue perdoar? Existe um processo que o senhor faz na sua mente? Como é que a sua vida cristã te ajuda nesse processo do perdão? Bem, Jordana, quando eu preciso perdoar alguém, eu lembro do que Cristo fez por mim. E eu começo a perceber assim que o amor de Deus foi tão grande, mas tão grande, e eu olho para mim e percebo que eu não mereço esse amor, e eu fico pensando, por que eu não posso estender o perdão para alguém se Deus estende para mim que não mereço? Então, Cristo é o nosso maior exemplo. Ele não precisava nos perdoar. Ele poderia, quem sabe, fazer outro mundo, fazer outros seres humanos perfeitos, sem falhas, sem nenhuma dificuldade, mas ele resolveu pagar um preço enorme, dar a sua vida. Se ele deu a vida para nos salvar, o que me custa perdoar alguém que de repente falha comigo? Não vou perder nada, entende? E isso vai me dar um alívio tremendo que eu vou poder viver em paz, como você mesmo disse no início, né? Vou poder ter um coração melhor, vou poder ter uma mente melhor, um corpo melhor. Então, vale a pena perdoar. Vale a pena realmente fazer como Cristo fez. É isso aí, obrigada a vocês. E olha, você aí de casa, você recebeu essa mensagem aí da importância do perdão. E sabe, eu não tenho dúvidas de que se você parou e assistiu esse programa, Deus direcionou você para cá. Quem sabe você já perdeu noites de sono, quem sabe essa mágoa está sobrecarregando o seu coração e já faz tempo que você precisa colocar um ponto final nisso.
receba essa mensagem libertadora que é a mensagem do perdão. E claro, a Bíblia tem muitos outros textos, muitos outros argumentos para que eu e você possamos viver uma vida livre e abundante. É isso que Deus deseja para mim e para você. Mais uma vez eu quero agradecer o carinho da sua companhia, a sua gratidão, que você possa compartilhar esse programa com as outras pessoas queridas que você conhece também, para que essa mensagem também possa chegar até elas e fazer a diferença na vida delas. Um grande beijo para você e eu espero você aqui novamente às 7h30 da manhã no próximo domingo. Até lá! Eu tenho certeza de que esse programa mexeu com você. E quem sabe você está agora pensando em alguém que você precisa oferecer perdão, precisa amar mais. E é desafiador, né? Quando a gente tem que colocar isso em prática. Mas com a bênção de Deus, eu tenho certeza de que você vai conseguir, que essa semana vai ser maravilhosa a partir daquilo que aconteceu nesses últimos minutos e na decisão que você tomou. Lembrando que hoje à noite, às 19h30, aqui na igreja, eu quero te convidar para você estar com a gente aqui. Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400, aqui no centro de Curitiba. Venha um pouquinho mais cedo, já vai ter uma musiquinha tocando aqui, um ambiente tão agradável, de gente tão querida. Você vai gostar, eu tenho certeza. E não esqueça de interagir conosco aqui no nosso QR Code, porque aqui você pode pedir oração, aqui você pode pedir mais aprofundamento sobre esse tema e outros mais. Vai ser um prazer estar com você conectados, né, nesse processo de crescimento e aprendizado. Você é muito bem-vindo, muito legal ter você com a gente. Até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.